Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos! Espero que todos vocês estejam bem em paz. Vamos em frente, né? Vamos aprendendo, continuando nossos estudos aqui sobre esse nota doutrinal, esse documento relativo à participação e comportamento dos fiéis católicos na vida política. O que devemos fazer? O que não devemos fazer? Como devemos participar? Né? Como devemos nos comportar? Ou como não devemos nos comportar na vida política? É muito interessante isso. Ainda mais estamos no ano eleitoral. Né? Quero aproveitar também para indicar para vocês, porque esse documento cita muito esse outro documento aqui, de João Paulo II, essa exortação apostólica, vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. Vale a leitura. Muito bom documento, né? Também sou suspeito para falar, não é verdade? Então, vale a pena dar uma lida nesse documento, que ele coloca muita luz nesse documento que a gente está estudando. É um documento da Congregação para a Doutrina da Fé. E, na época, o prefeito dessa congregação era o então cardeal Ratzinger, hoje o nosso Papa Emérito Bento XVI. Diz o documento assim, já estamos na página 6. As sociedades democráticas atuais, nas quais louvavelmente todos participam na gestão da coisa pública, num clima de verdadeira liberdade, aí ele cita o Catecismo 1415, o 1915, desculpe, nós vamos dar uma lida nele daqui a pouquinho. Exigem novas e mais amplas formas de participação na vida pública da parte dos cidadãos, cristãos e não cristãos. Então, as sociedades democráticas atuais, nas suas democracias fortalecidas, né, estruturadas, edificadas, elas possibilitam, e não só possibilitam, em contrapartida, ou seja, a consequência imediata, né, o efeito colateral dessa democracia estruturada é a possibilidade de participação dos cidadãos. E entre esses cidadãos, os cristãos e não cristãos. Em particular para nós cristãos, católicos. Devemos participar, devemos fazer parte desse processo. E aí pode surgir uma pergunta, mas como farei parte desse processo? E aí, o catecismo citado, o parágrafo 1915, diz para cada um de nós: os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. Ativa significa na atividade, né? É uma participação intrínseca, é uma participação de fazer a diferença, não é uma participação passiva, aquela participação que só se limita a reclamar, a murmurar, a falar mal. Não, devemos ser sal e luz, devemos fazer parte desse movimento, né, dessa situação, para que possamos fazer a diferença. As modalidades de tal participação podem variar de um país para outro ou de uma cultura para outra. Né? Vai variando de lugar para o outro, de como pode ser dada essa participação. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública, ou seja, nas sociedades democráticas e de direito, em que você tem os seus direitos e deveres a cumprir. E esses direitos e deveres, eles devem ser praticados ou experimentados na medida em que eu me sinto ou eu assumo a minha responsabilidade enquanto cidadão cristão católico no que acontece no todo. Então, eu preciso tomar consciência de que a minha participação ativa, ela pode e deve fazer a diferença na vida do todo,
na vida de todos, principalmente daqueles que estão mais próximos. Eu sempre fico fazendo essa reflexão. O quanto a política podia ser diferente se nós, cristãos católicos, obedientes, servos humildes, tivéssemos fazendo parte efetivamente ativa na política. Nossa, como seria diferente, né? Mas podemos reverter isso, assumindo a nossa condição de cidadão na plenitude. Não só, né, aquela cidadania sedenta por direitos. Não, devemos ter uma cidadania plena, mas focada nos deveres em primeiro lugar, para podermos usufruir dos direitos. Os cristãos católicos têm deveres a cumprir para ser sal e luz nesse mundo. Deveres de cristãos, próprios dos cristãos. E é isso que falta na política. Vamos continuar conversando no próximo vídeo. Fica firme. Compartilhe os vídeos. Convide seus irmãos e suas irmãs, seus amigos, a visitar esse canal. Fazer a inscrição, acionar o sininho. E vamos evangelizar. Vamos juntos iluminar essas trevas. Que por intercessão da sempre Virgem Maria, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima, caríssimos.